Fala, minha gente, vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar tudo que Mano Menezes se explicou na entrevista coletiva após a queda para o CSA na Copa do Brasil. O Mano começou dizendo que futebol não é um lugar de justiça, se fosse teriam feito um gol. Mas ele lembrou que o Grêmio se entregou ao máximo e fez tudo aquilo que eles queriam. Mano também usou números, estatística para tentar justificar o jogo contra o CSA, dizendo que o Grêmio teve 77% de posse de bola, teve 26 conclusões a gol. Números que mostram a superioridade tática do Grêmio contra o CSA, segundo ele. Mas é óbvio que aconteceram problemas, que na sua visão vamos dizer assim, precisava de algumas coisas para melhorar. Por exemplo, tinham que ter mais calma, foram muito afoitos para tentar definir as jogadas. Faltou também um jogo mais lúcido. Além de ser afoito, além de estar nervoso, além de querer fazer às vezes de qualquer jeito, o Grêmio precisava ter um jogo um pouco mais lúcido para criar oportunidades melhores. Foram 26 finalizações a gol, mas nem todas essas finalizações foram boas, foram produtivas, foram bem executadas, e isso também precisaria. E o Mano também chegou a lembrar dizendo o seguinte, olha, um exemplo que está acontecendo com o Grêmio com alguma frequência é que quando o time vê que tentou uma, tentou outra, a bola não está entrando, meio que se desespera, começa no modo jogar bola na área para ver o que acontece. E isto, obviamente, está prejudicando de alguma maneira. Então vamos lá, você pode olhar que o Mano tenta elogiar o seu time, dizendo que merecia uma vitória num jogo contra o CSA que não foi lá dessas coisas, usa números estatísticos para um time da Série C e ainda fala, o nosso problema é ser muito afoito, é tentar cruzar a bola na área e tudo mais. Bom, entre as explicações do jeito de jogar, que muita gente está querendo saber, né, agora então é Kahneman e Wagner Leonardo, o Mano fez uma explicação até tática, dizendo, olha, é que assim, nesse jogo específico, eu não coloquei bem o lateral direito, eu peguei o Ronald, trouxe ele mais para uma linha de zagueiro, deixei o Wagner Leonardo como um zagueiro pela sobra e o Kahneman na esquerda. E aí fiz um esquema de 3 zagueiros meio disfarçado, porque ele sobe o lateral esquerdo, ele deixa o Marlon liberado para ir para o ataque. Marlon, Lucas Esteves, né? Ele deixa o Lucas Esteves, o lateral esquerdo do Grêmio. Começou com o Marlon, depois foi o Lucas Esteves. Eu não tô louco, tá? Não enlouqueci. Começou com o Marlon, depois foi o Lucas Esteves, aqui no lance da cabeçada também o Lucas Esteves. Tá bom, não fiquei louco, tá aqui a escalação do Grêmio. E aí ele falou, então assim, eu tinha o corredor mais aberto e abri com ele, com o Marlon, com o Kiki do outro lado e fiz o Grêmio jogar dessa maneira. Mas é uma maneira de jogar um tanto quanto específica, que ele não sabe se em outros jogos, que o Grêmio não vai ter tanto protagonismo, não vai ter tanta posse de bola, automaticamente esse jeito de jogar vai funcionar. Ou seja, o esquema com 2 zagueiros canhotos para barrar o Gemerson não está garantido pelo treinador. Cristaldo não concentrou pelo limite de estrangeiros, segundo ele. Essa foi a resposta mais, vamos dizer assim, parecida com a explicação do Cristaldo. O Mano lembrou, dizendo o seguinte, que ele precisa de um jogador, quando o repórter inclusive usa Natan Pescador no meio da conversa, ele fala o seguinte, ele pensa que precisa de um jogador que ajude este meio campista, que o Mano cita como um 4º homem de meio campo. Mas assim, para tentar entender, porque hoje tem 2 volantes, um meia centralizado, 2 pontas, o Mano acha que o ponta da esquerda normalmente é mais atacante, o ponta da direita é mais um homem de meio campo, e ele diz o seguinte, hoje o meia central, seja Natan Pescador, Cristaldo, Monsalve, ele está sobrecarregado. É muita coisa, é tudo ele sozinho. E segundo Mano Menezes, precisa ter um outro jogador ali, que ele chama de 4º jogador do meio campo, mas um cara para dividir tarefas, para ajudar este cara a articular o time, para ajudar esse cara a pensar o time do Grêmio. Ele precisa desse outro jogador, que ainda não tem. E indicou que o Grêmio vai no mercado de transferências fazer a contratação dessa figura, dessa peça. Aliás, sobre reforços, afirmou que o Grêmio precisa de um elenco mais completo, com características diferentes que se tem hoje, e afirmou que o seguinte, olha, hoje muitos dos jogadores que estão aqui, o Grêmio não tem condições de ter grandes contratações e em número muito alto. Ele disse, não vão ser muitas contratações, mas serão jogadores com características que completem os jogadores que tem aqui, e isso vai fazer os jogadores que tem aqui crescerem. Como se o Mano dissesse, olha, hoje eu tenho meias, mas eu não tenho que ajude esse meia tá isolado, ele tá sobrecarregado, parece que ele joga pouco. Se botar um meia ali do lado dele, esses caras dividirem a função e até se ajudarem, todo mundo vai crescer de posição e aí vão ter elogios.
Mano também explicou que nesta partida aconteceu a 5ª ou a 6ª lesão muscular de um jogador gremista. E ele falou, quando cheguei e vi o estado físico de todo mundo, ele avisou, jogadores, se cuidem. Se cuidem ao máximo, porque o nível de carga que será colocado a partir de agora é muito diferente do nível de carga que era usado pela comissão técnica anterior. E ele tomou todo cuidado para não fazer críticas exageradas, mas também escancarou nitidamente dizendo o seguinte, olha, o trabalho que era feito aqui pela comissão técnica de antes, do Quinteiros, é muito diferente do que a gente imagina de um trabalho físico, de uma carga de trabalho físico para aguentar a intensidade do futebol do Brasil e os jogos a cada dia como se joga no Brasil. E basicamente o Mano quis dizer que os caras eram fracos fisicamente, eram mal preparados. E que a partir de agora ele disse, olha, a gente começou um trabalho, esse trabalho tem um mês, só a partir desse momento que os jogadores estão competindo, estão brigando mais e estão melhorando fisicamente. E essas modificações levam tempo para acontecer. E aí ele disse, mas vai acontecer. Leva tempo, mas vai acontecer. Bom, mas aí a promessa do Mano, tem até uma situação que o Calhau Dornelles, muito bom repórter da Rádio Bandeirantes, pressiona o Mano e diz assim, tá, mano, assim, tá se justificando aqui, mas tu caiu da Copa do Brasil, tá no Z4 do Brasileirão, tá na repescagem da Sul-Americana, o teu trabalho tem tantos números, não tem pouquíssimas vitórias e tudo mais. Mano, desde que tu assumiu o Grêmio, hoje o Grêmio está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em 9 jogos sob teu comando, o Grêmio venceu uma partida. E hoje uma eliminação para o CSA que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Em mais de 100 minutos o Grêmio não conseguiu fazer um gol para pelo menos levar as penalidades. Qual a tua responsabilidade diante de tudo isso que tu já mencionou, do Grêmio não conseguir converter em gols? E como acreditar que tu é o técnico ideal para tirar o Grêmio desse cenário incômodo na temporada? Tu já acha que deve mudar? Não posso opinar daí. Minha pergunta é para ti. Se tu levou o assunto para esse lado, tu já deve estar com uma tendência, né? Não, só um questionamento para ti. Tá bom. A responsabilidade é toda minha. E o Mano até fica meio envaretado, pergunta pra ele, tu tá querendo que eu saia? E o Calhau, inteligentemente, disse, eu sou repórter, eu fiz uma pergunta, quero nem sim nem que não, tô te fazendo a pergunta sobre o trabalho que claramente é ruim. O Mano ficou um pouco envaretado nessa situação. Ele também falou sobre arbitragem. Ele diz que quer deixar bem claro que no futebol sempre se tem favorecimento, o futebol sempre se é favorecido e prejudicado. Acho que esse é o termo melhor assim para construir a frase. Ele diz, sempre se é favorecido e prejudicado no futebol. O problema é, o VAR chamou 8 vezes nos últimos jogos do Grêmio, tá? Que o Mano tá comandando. Ele falou todas as marcações foram contra o Grêmio, ou em decisões que não ajudassem o Grêmio. E ele falou, será que nenhuma delas tinha razão? Será que nenhuma delas podia ser a favor do Grêmio? E ele falou, nesse lance, quem viu o lance viu. A bola foi longe de onde aconteceu o lance com o Kahneman, ou seja, ela não interferiu. O Kahneman é empurrado pelo jogador e não tem a agressão, que é o principal. A imagem deixa claro, é isso que era uma disputa de bola, de jogo. Aí agora tem gente com lupa, gaveta do JB aqui, querendo ver, mas o Kahneman encostou e tal. Cara, o Kahneman pisou, então, na boa, disputa de jogo. Enfim, o fato é que o Mano disse, cara, será que ninguém olhou e é sempre contra o Grêmio nesses 8 lances, em nenhum momento que o VAR chamou o árbitro disse, vou reconsiderar. E aí o Mano disse, em nenhum momento se coloca as justificativas de tudo que está acontecendo no Grêmio na arbitragem. Seria um absurdo, segundo ele, fazer isso. Existem, inclusive, vários erros que foram citados pelo Mano e disse, olha, a gente estava na frente do placar em alguns momentos, deixou empatar e até virar o jogo, isso é responsabilidade do time, tem que ser cobrado dos jogadores. O problema é que a arbitragem também está errando. E aí, inteligentemente, vem uma frase que é, eu só quero que os árbitros acertem, até para que eu possa ver quais erros são meus e quais erros são deles, qual é a taxa real de erros do Grêmio. Porque tem vários jogos que o clube podia ter vencido e aí não teria um erro nosso, né, gremista. Então, só que é mascarado pelo que os árbitros acabam fazendo. Enfim, foi a reclamação na entrevista coletiva do que a gente pode traduzir do treinador gremista. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.